Bom dia, galerinha. Espero que vocês estejam todos bem. Bom, conforme a atividade de ontem, a gente hoje vai falar sobre a política oligárquica, o que era, como que ela funcionava. E essa política oligárquica, ela vai predominar durante quase todo o período que a gente está estudando, chamado Primeira República. A política oligárquica também ficou conhecida como política do café com leite ou a política dos governadores. E por que café com leite, né? Bom, a gente vai ter a predominância de dois estados na presidência da República desde 1898, com Campos Salles assumindo, ele era mineiro, e até 1930. A gente vai ter praticamente uma alternância de presidentes ou paulistas ou mineiros, né? A gente tinha outros estados que também eram importantes, como Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, tinham economias importantes também e vão ter alguma participação também no parlamento. Mas já havia um acordo em que a presidência teria esse revezamento entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Para que esse revezamento fosse possível, né, quer dizer, para eles conseguirem ser eleitos presidente do país, as eleições eram fraudadas. Todas as eleições elas eram fraudadas, né? O que acontecia? Os fazendeiros locais, né, nos municípios, todos espalhados pelo país, eles tinham, em geral, um poder muito grande na sua região. E por isso eles influenciavam a população em quem eles deveriam votar. E aí, essa imagem que está aqui do lado até foi na atividade também, né? E a gente está vendo que o eleitor, ele vem puxado por um cabresto, daí o nome voto de cabresto, né? Na figura de um burro, não que o eleitor fosse burro, mas ele era obrigado a votar em quem o fazendeiro determinasse. O fazendeiro, para ter vantagens na sua região, nos seus municípios, ele votava em quem o governador recomendava para presidente, né? Mandava votar em quem os governadores determinassem que seria o presidente, o próximo presidente. Então, esses fazendeiros, eles vão ganhar vantagens políticas e econômicas dentro das suas regiões. Eles vão ter um poder imenso dentro das suas regiões, né? Esse nome política oligárquica vem de oligarquia. O que significa isso? Oli significa grupo, arquia, poder. Então é o poder de um grupo. E que grupo que era esse? Dos fazendeiros, né? Sendo que os grupos mais importantes eram os fazendeiros de Minas e de São Paulo. Daí é o nome da política do café com leite ou política oligárquica. Por que política dos governadores? Porque esses governadores que estão determinando quem vai ser eleito presidente e combinando isso com todos esses fazendeiros, esses governadores também vão ter vantagens políticas e econômicas dentro dos seus estados. Ou seja, era um abuso de poder, não sei se é o tempo verbal melhor aqui, né? Mas enfim, vocês me entendem o que eu quero dizer. Era um abuso de poder constante. E as eleições, elas eram, então, sempre fraudadas. E o nome desse voto que o eleitor é obrigado a votar em quem o fazendeiro determina era o voto de cabresto. De onde vem esse nome coronelismo, né? É que os fazendeiros, eles eram conhecidos como coronéis. Por que isso aconteceu? Lá no tempo do Império, quando a gente teve a regência, aquele período entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, esses fazendeiros, eles foram, vamos dizer assim, agraciados, entre aspas, com um excesso de poder nas suas regiões, um poder de formar milícias particulares para poder ajudar o governo a reprimir as várias rebeliões que aconteceram durante esse período. E eles receberam então o título de coronel, mesmo sem pertencer ao exército. Mas eles tinham as suas milícias particulares com autorização do governo. E esses coronéis, então, né, o fazendeiro ou o coronel, como era conhecido, o coroné fulano de tal, o coroné ciclano de tal, esses coronéis, eles tinham esse imenso poder de obrigar os cidadãos, né, das suas regiões a votarem no seu candidato, né? Então eles
eles obedeciam, na verdade devia estar ao contrário, esse esqueminha que eu botei. No final vai ter um esquema legal. É o presidente, né, o candidato a presidente determinava aos governadores que ia ser eleito, né, e os governadores das várias cidades que apoiavam esse presidente contavam com o poder dos coronéis nas suas regiões. Essa charge aqui do lado, ela representa o coronelismo perfeitamente, mas é claro que isso aqui está modernizado, porque naquele tempo a gente não tinha a urna eletrônica, era um papelzinho. E chegava ao ponto do fazendeiro dar um papel já com o nome escrito, porque muitas vezes o cidadão lá nem era alfabetizado, nem sabia escrever o nome. E, aliás, na atividade de ontem também teve uma questão, cabo de enxada, de lápis, não me lembro agora como é que era perfeitamente, mas o que está falando ali? Ele está falando exatamente sobre o voto de cabresto. Na hora da eleição, o fazendeiro vai querer que o seu funcionário ou que os cidadãos daquela região eles aprendessem a escrever, né? E aí aquela frasezinha tá falando sobre a dificuldade deles, porque eles não estão acostumados a usar lápis, né? Eles não sabiam escrever. Então, os que conseguiam escrever, escreviam o nome de quem fosse determinado, e os que não conseguiam já recebiam uma cédula com o nome do candidato escrita. Era só colocar na urna e mais nada. E é claro que a gente vai ter, como a figura aqui do lado mostra, uma arma, uma espingarda, né? Para o cidadão não se atrever a não colocar ali na urna aquele nome. E tem uma outra coisa. O voto não era secreto. E é por isso que todo esse esquema de voto de cabresto foi possível. Imagina, você vai votar e o cara tá olhando em quem você tá votando, né? A gente vai ter um esqueminha agora que vai explicar melhor como é que isso tudo estava funcionando. Então, observa só, o presidente, ele garantia aos governadores que fazem parte dessas oligarquias, desses grupos dominantes, que eles não iam intervir nas políticas e nas economias do Estado. Ou seja, os governadores tinham total liberdade de fazer o que eles quisessem nos seus estados. Esses governadores enviavam verbas especiais para os municípios para comprar o prefeito que fazia favores, né? Dava favores aos coronéis, aos fazendeiros da região, do município, né? E esses coronéis, então, garantiam o seu curral eleitoral. Quer dizer, esses eleitores que iam, através do voto de cabresto, garantir as eleições. Como? Através dos votos, né? Então, esses eleitores votavam no prefeito, as pessoas os vários municípios votavam nos governadores e todos eles garantiam. Esses governadores, eles vão ter verbas especiais e votos nas eleições, garantiam quem seriam os deputados e o presidente. E esses deputados, naturalmente, eles davam apoio político para esse presidente. Então é um esquema bastante complexo, né? Na verdade nem é complexo, mas é um esquema que foi montado para garantir isso. Se vocês observarem lá, aqui no canto esquerdo da tela, a gente tem 70% da população excluída dessas eleições. Por quê? Porque muita gente ainda era analfabeta e nem sempre o coronel tinha acesso a essa população toda analfabeta, então quem era analfabeto não podia votar, só podia votar quem era alfabetizado. E isso excluía a maioria da população, que inclusive era de ex-escravizados, né, recém-libertos. Então, eles, na verdade, obviamente que não sabiam escrever, porque não tinha escola para ex-escravizado. Imagina, né? É uma injustiça? Claro que é claro que é um absurdo. E, na verdade, quando a gente comentou da Lei Áurea, eu não sei se eu fiz esse comentário na outra gravação, mas quando a gente falou de Lei Áurea, que foi a lei que aboliu a escravidão definitivamente, qual o problema da Lei Áurea? Eu acho que eu dei isso numa atividade. Qual foi o problema? O problema foi que falou assim, olha, a partir de hoje vocês estão livres. E o que acontece? Mas não pagaram uma indenização para eles pelos anos de trabalho que eles tiveram. Então, esses ex-escravizados, eles vão para as cidades com uma mão na frente e outra atrás,
trabalhando como qualquer coisa para tentar sobreviver. Falamos sobre isso, sim, tô lembrando. Falamos, inclusive, que esses ex-escravizados que chegam nas cidades vão começar a morar em sobrados, que eram várias famílias numa mesma casa, em péssimas condições de higiene e de vida. Ou então eles vão começar a construir casas subindo os morros, que foi o início das nossas favelas. É exatamente desse momento que a gente está falando. A gente está dentro desse período, indo aos pouquinhos com a matéria. Mas então tinha esse esquema que tirava 70% da população das eleições. Eu vou lançar um desafio aqui para vocês nesse último slide aqui. Eu gostaria que vocês escrevessem no comentário: eu vi o vídeo até o final. Tá bom? Só para eu ter uma noção de quantas pessoas estão vendo mesmo, né? Enfim, se quiserem dar opinião também, se estão gostando, se não, é sempre muito bem-vindo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Bom fim de semana para todo mundo.